Olá, boa tarde. Hoje iniciando mais um videocast aqui com o nosso médico Dr. Herbert Toledo. É um prazer poder bater esse papo aqui na Unimed, na cooperativa, transmitir a todos os cooperados, usuários e amigos de Arapiraca e região, para falar desse tema tão relevante que é câncer de intestino. Eu sou Sandreli, enfermeira da Unimed Metropolitana do Agreste, faço parte da medicina preventiva, estou aqui para contribuir e trazer o Dr. Herbert para contribuir com a gente. Não é isso, doutor? É especialista em cirurgia digestiva e médico do aparelho digestivo, especialista, né, em endoscopia e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Endoscopia. O que significa, Dr. Herbert, o Março Azul? E seja bem-vindo. Esse nome, Março Azul, essa alcunha do Sim. terceiro mês do ano, que é o março, ela veio principalmente para alertar a população da necessidade de se prevenir uma doença que hoje já é a segunda maior causa de morte de todos os cânceres, tanto no homem após o câncer de próstata e na mulher após o câncer de mama. Mas o bom de tudo isso é que mesmo a gente sabendo que esse câncer mata, a gente tem que saber que esse câncer é possível de prevenir. Então a alusão ao Março Azul Sim. é um alerta para a população de que tem que cuidar da saúde, tem que procurar o médico e tem que fazer a prevenção do câncer coloretal ou câncer intestinal. Que importante, doutor, esse tema. E como o senhor falou da prevenção, né, que ele faz alusão ao Março Azul, traz também a questão dessa detecção precoce que previne aí o risco de uma metástase, de algo mais grave, não é isso? Exatamente. Esse movimento do Março Azul, na verdade, não começou conosco. Uhum. Começou nos Estados Unidos, Sim. em 2020, o presidente Bill Clinton, vendo aquele crescimento notável do câncer de intestino na população, resolveu abraçar uma campanha de prevenção e isso se expandiu para o Canadá, vários países da Europa, quase todos os países da Europa. E aqui no Brasil, nós começamos esse trabalho. Eu comecei a estudar sobre isso há mais ou menos 15, 16 anos. Tive no Japão, tive no Chile, em vários outros países, estudando Uhum. uma forma de fazer a prevenção. Sim. E aqui, há 5 anos mais ou menos, a gente, na sociedade brasileira, desenvolveu essa campanha de prevenção, a gente denominou Março Azul. Depois chamamos outros colegas de outras sociedades, como a Coloprox, a Federação Sim. Brasileira de Gastroenterologia, e Uhum. estamos expandindo essa campanha em todo o país. E isso tem recebido assim, uma adesão muito grande da população, Sim. mas é uma pena que o Brasil ainda não tem uma campanha definida de prevenção de câncer coloretal. E o Ministério da Saúde já abriu as portas. Eu faço parte de uma comissão de estudos sobre prevenção de câncer no Instituto Nacional do Câncer e a gente espera que essa campanha seja deflagrada nos próximos 12 meses, quem sabe, né? Aham. Isso é muito importante porque o brasileiro, a expectativa de vida, por exemplo, há cerca de 1940 era Sim. uma, você vivia Sim, sim. 45, uma expectativa de vida de 45 45. anos de idade. E hoje o IBGE mostra já em 2024, 2025, uma expectativa de vida de Expectativa. 76 anos. Uhum. E isso se deve por quê? Porque melhorou o estilo de vida, as pessoas Sim. estão mais preocupadas em cuidar Em do cuidar, corpo, né? Cuidar em da saúde de cuidar da forma geral. saúde, fazer seus exames preventivos. Mas esse ano a gente está dando um foco também diferente. Sim. Será que vale a pena a gente só se preocupar na longevidade, nos 76, Sim. 80 anos? Sim. Mas como viver os 76, 80 anos? Esse é o foco, é discutir a qualidade de vida, a Qualidade, né? longevidade associada a uma qualidade de vida. E que importante, né? Dou até os parabéns. A gente tem um médico arapiraquense fazendo parte dessa comissão aí, né? Que está lutando para que o exame entre como exame de rotina na campanha nacional, né? É isso, eu acho que eu entendi dessa É, forma. exatamente. Essa é uma campanha que, para ser deflagrada e ter êxito, é necessário que todos abracem. Entendi. Não só o médico, mas Sim, o agente comunitário de sim. saúde, o O enfermeiro, o enfermeiro. psicólogo,
o assistente social, as operadoras de saúde, o Saúde, né? Sistema Único de Saúde, que é o maior plano de saúde que a gente tem no mundo, Uhum. né? Então a gente é um país muito complexo, de diferenças sociais e econômicas imensas. Imensas, A é. gente tem regiões que têm médicos especialistas e tem regiões que nem médico tem. Tem. Então, o que a gente pretende fazer é levar a informação a todos os recantos do país Sim, e, quem sabe, também formar novos especialistas para que possa ocupar essa função sim, da prevenção, não só do câncer intestinal, mas a sim. prevenção de outras doenças de uma forma geral. E trabalhar Geral. muito o modo de O vida, né? modo de vida, A né? prática de atividade física, a Sim. orientação alimentar. Veja, a gente está numa corrida de urbanização de tudo, É. né? Até antes a gente era agrário, o que a gente comia, a fonte era natural. Era natural, né? Hoje a gente já não sabe mais. É. E essa mudança da alimentação tem contribuído, talvez, De os forma estudos estão, negativa, né? de forma negativa, os estudos estão se aprofundando nisso, Sim, no surgimento dos cânceres. sim. Veja, é uma coisa que pouco tem se falado, mas nós na população usávamos muito antibióticos, às vezes sem prescrição médica, que é Sim. proibido. E também os veterinários ou os próprios vaqueiros na roça Aham. usam também muito antibiótico nos animais. Será que a gente está fazendo um bem à população? Entendeu? Então, tudo isso são assuntos a ser discutidos. De onde é que está nascendo esse câncer? Qual é a É o fonte, que né? nós comemos? É o que nós praticamos no dia a dia? Uhum. É a associação com a bebida alcoólica? Sim. É o tabagismo? É o sedentarismo? Entendeu? Os alimentos ultraprocessados, né? Ultraprocessados, A né? gente hoje, nessa correria do dia a dia, a Uhum. gente está tendo que almoçar em 5 minutos, porque tem É, que voltar para o trabalho muitas das vezes. é. Então a gente come um fast food, um sanduíche, Vai para praticidade, vai né? para a praticidade. É. E isso tem contribuído negativamente com o Uhum. surgimento desses cânceres, né? Então é um prazer muito grande e eu vejo que a nossa cooperativa tem abraçado também essa causa. Já há alguns anos, Verdade. a cooperativa tem oferecido aos usuários aqui em Arapiraca os exames Sim, que dão um diagnóstico sim. precoce do câncer intestinal. Aproveitando essa sua fala, né, para divulgar para os nossos beneficiários, clientes da Unimed Metropolitana, que a Unimed, junto com o setor de medicina preventiva e o Centro de Atenção Integral à Saúde, que agora funciona lá onde era o Memorial São Lucas, né? Que a gente chama de CIAS, justamente por ser um centro integrado de atenção integral à saúde, junto com o personal. A gente faz a campanha anual da Unimed, e o senhor tem vários pacientes que eu já encaminhei, inclusive, e a Unimed fornece a guia anualmente, né, da pesquisa de sangue oculto nas fezes, e aí quando esse exame dá positivo, a gente automaticamente já tem algum médico especialista de referência para ir, aí a gente encaminha e direciona para o especialista quando aquele exame dá positivo. E aí já é uma campanha que tem mais de Unimed eu tenho 15 anos, mas eu acho que tem mais de 20 anos que essa campanha existe, ou 25 anos por aí. E a gente anualmente, o paciente não, durante o ano, não fez o exame, tem mais de 50 anos, né, que é a faixa etária. A partir dos 50 anos, não fez o exame de sangue oculto, a gente encaminha, ou sangue oculto ou colonoscopia, não fez nenhum, a gente já orienta, a enfermeira chama, sensibiliza, a Unimed manda a guia, tem aquela campanha que foi eliminada agora por conta da tecnologia, né, avançada. E aí a guia, ela já vai direto para o e-mail do paciente. Mas antes a gente fazia a guia e mandava pelos correios. Não sei se o senhor lembra dessa época da Sim, com campanha. certeza. E então, para os clientes que não sabem, vocês podem procurar o CIAS, a enfermeira está lá, disponível da medicina preventiva para orientar a faixa etária, a importância de realizar, de sensibilizar, né, o paciente, para ele procurar o especialista e também para fornecer a guia do sangue oculto. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a diferença do exame de sangue oculto nas fezes e da colonoscopia, para o paciente entender Perfeito. também. Vamos começar pelo sangue oculto. O que é o sangue oculto? É aquele sangue que você não vê. O nome já está dizendo, oculto. Sim, Então, o paciente, ao evacuar, ele pega um pouco daquele cocô, passa num cotonete. Esse cotonete com o cocô é levado ao laboratório dentro de um frasco. E sim, aí o laboratório faz a leitura se está havendo perda de sangue ou não. ou não, né? Existem várias formas de sangue oculto.
Existe o guaiaco, que tem até no SUS. Esse é uma boa forma de fazer na população, porque é de baixo custo, mas tem uma desvantagem. Sim. Ele requer um preparo, um jejum de 3 dias sem nenhum Alimentos tipo de alimento vermelhos. que tenha sangue. Por exemplo, carnes vermelhas, Ah, carnes brancas, peixe. Tudo que tiver sangue, sangue. vitamina C também interfere. Alimentos de cor vermelha também. Alimentos de cor vermelha. Isso pode mascarar o resultado do exame. Entendi. Entendeu? E vir um falso positivo. E tem também o outro que a gente usa mais frequentemente, que é o FIT. É um teste imunoquímico que ele lê apenas as hemácias, o sangue humano. Ah, Então, se você comer uma buchada, por exemplo, sim. que é a base de De sangue, sangue não vai não interferir vai interferir. no resultado. Então, o que quer dizer isso? Uma vez detectado sangue nas fezes, o sangue que você não vê, Sim. através desse teste, é um indicativo de que você está perdendo sangue em alguma parte do intestino. E aí você é Interessante. orientado a fazer a colonoscopia. O padrão ouro do rastreamento é a colonoscopia. Uhum. Mas por que a gente não indica se é o padrão ouro para todo mundo de Sim. cara? Importante falar isso. Por vários aspectos. Primeiro, é de custo mais elevado. Sim. Segundo, é um exame intervencionista. Sim. Para se fazer a colonoscopia, é importante que o paciente passe em consulta com o médico, se possível com o médico anestesista também, Sim. Para para fazer ver uma se tenha avaliação, né? alguma Pré-anestesia. doença que contraindique o exame de colonoscopia ou que se vá de forma mais segura. O exame é seguro, Uhum. desde que feito dentro de padrões técnicos e normas preconizadas pelo Conselho Federal de Medicina. Sim. Então vamos a. Por que não fazer colonoscopia em todo mundo de Sim. cara sem fazer o sangue oculto? Sim. O sangue oculto ela serve de uma triagem. Você pega, vamos dizer, 100 pessoas, Sim. digamos que 10% dessas pessoas dê positivo. Essas pessoas, esses 10%, é que vão para a colonoscopia. E os outros que não fizeram, repetem o sangue oculto anualmente. Quando der positivo, vai para a colonoscopia. Sim. Mas, doutor, se o colonoscópio é o padrão ouro para a detecção precoce do câncer, por que Por não que não? fazer diretamente a colonoscopia? Uhum. Porque é um exame mais complexo, é um exame que requer uma avaliação prévia maior, requer uma consulta com o anestesista, Sim. é um exame feito sob sedação, Uhum. tá? Então tem também algumas desvantagens, alguns riscos. São riscos menores, desprezíveis, mas Uhum. existem. Então a Sim. gente não pode indicar para toda a população, Sim. tá? Se pudesse, seria ótimo, mas não existe recurso suficiente para isso. Para E isso. nem médico suficiente para realizar exames em toda a população. Uhum. Agora, qual é a vantagem principal da colonoscopia? A colonoscopia é uma câmera que existe dentro de um tubo, que a gente, ao percorrer o intestino por dentro do intestino, a gente detecta pequenas lesões. Entendi. Essas lesões podem ser um pólipo. O que é o pólipo? É uma verruga que vai nascendo silenciosamente dentro do nosso intestino. Mas não precisa ter sintomas? Não, não precisa. Ela vai crescendo aos poucos. Ela vai crescendo silenciosamente. E uma vez detectado durante o exame de colonoscopia, pode ser retirado na hora. Uhum. Então a gente retira essa lesão, que é o pólipo, essa verruga, Então, se o e detector lá já tira. detectou, já tira e manda fazer análise no laboratório. Entendi. Depois dessa análise do laboratório, a gente pode dizer se essa lesão ela é uma pré-maligna ou se ela é maligna. Se está curado, se não está curado. Se não está curado, o que é que vai fazer? Qual o passo seguinte? A gente pode orientar a uma ressecção novamente mais ampla, a gente pode indicar para uma cirurgia, ou se for um câncer avançado, cirurgia mais quimioterapia, ou cirurgia, quimioterapia e radioterapia, ou outros meios de tratamento, A depender do resultado a do tipo depender do de tipo de lesão. lesão. Mas se foi um pólipo, e dependendo desse pólipo, a gente pode dizer, repita o exame com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos, com 5 anos. O médico tem essa capacidade de De orientar, orientar. tá? E como se deve fazer isso? Deve fazer esse exame com um médico especialista,
um médico que fez uma residência médica, um médico que se especializou, que fez prova de título, tá? Sim. Porque ele tem um conhecimento mais profundo sobre essa área, Uhum. entendeu? E ele tem a capacidade de fazer todo esse acompanhamento e esse aconselhamento sobre esta lesão, sobre Essa este lesão. câncer ou sobre essa lesão pré-cancerígena. Isso é muito importante, porque a gente está vendo hoje no estado de Alagoas e no Sim. Brasil inteiro, uma perpetuação de médicos querendo fazer exames, comprar o aparelho e achar que aquilo ali é possível trabalhar. Não, um médico para ser especialista, ele precisa 2 anos de residência em Na área, né? endoscopia, na Sim. área, após a residência básica. Então, hoje você leva de 4 a 6 anos para se tornar um especialista. E isso é importante. É Aqui na verdade. Unimed, nós temos, eu acho que cerca de 5 especialistas, 4 ou 5 especialistas, salvo engano, que realizam esse exame aqui na cidade de Arapiraca com Arapiraca. bastante segurança. É um exame muito seguro, é um exame que não tem dor, porque a gente faz sob uma sedação, sob uma anestesia, e logo após o exame o paciente pode ir para casa. Sim. E ao ir para casa, ele recebe o telefone do médico que fez o exame, da clínica e toda a orientação daquele serviço. Uhum. Importante, né, falar sobre esses detalhes, porque às vezes as pessoas criam a ideia, ouviu falar de alguém, né, que realizou ou que leu no Google ou na internet, né, ou no chat GPT agora, dizendo que o exame era de tal jeito, mas não procurou especialista para se informar, né, dos detalhes, como realmente é. É verdade. Você sabe uma coisa que você me chamou a atenção? Que até o ano passado, a nossa sociedade ela preconizava a prevenção da colonoscopia ou do sangue Uhum. oculto a partir dos 50 anos. Sim, E a gente discutia há pouco que o câncer está acontecendo em idades mais mais jovens, jovens, né? mais cedo. Então, os Sim. Estados Unidos já está fazendo rastreamento aos 45 anos já, e a gente na sociedade está orientando também que comece a pesquisar, a fazer a prevenção já aos Aos 45 anos 45, né, doutor? e não mais aos 50. Então, eu sugiro que a Unimed também adote essa prática de iniciar a prevenção aos 45 anos. Uhum. Ou, se você tem um familiar de primeiro grau, um pai, uma mãe, ou um Já ia irmão, perguntar, por exemplo, o né? paciente com 35 anos com o pai e o irmão que tiveram câncer de intestino histórico, ele deve começar a partir de que idade? Então, digamos que a pessoa, o pai teve câncer aos 50 anos. Certo. Ele tem que começar 10 anos antes do pai, então No ele tem que caso, aos começar a 40. 40. Mas Certo. se o pai teve aos 40, quando é que eu devo começar? Aos 30. Tá. Então, cerca de 10 anos antes do parente de primeiro De grau que primeiro teve grau. aquele câncer. Entendi. Isso é muito importante. Falar Fora da disso, questão. existe doenças genéticas, síndromes hereditárias, que uma vez tendo em um membro da família, toda a família tem que fazer a pesquisa de sangue oculto, Uhum. porque a incidência é É altíssima do alta. câncer nesses pacientes. Mas isso tem todo um aconselhamento que a gente no consultório pode explicar melhor sobre isso, Entendi. entendeu? Sobre essa questão dos fatores genéticos também, né, doutor? E tem também a questão da expectativa de vida no Brasil, que o senhor reforçou aí, né, que subiu muito de alguns anos para cá, até 2025. Então, hoje a expectativa de vida do brasileiro é em média 76 anos. Mas o que fazer dentro da sua visão como um médico para aumentar e ampliar de forma preventiva ainda mais a expectativa do brasileiro para ele ter qualidade de vida, né? E veja, a expectativa de vida, você falou bem, é 76,4 anos. Mas as mulheres chegam a 79 e o Uhum, homem isso, a a 76 73. e 3, isso. E por E que a isso? média é Por que as setenta e mulheres seis, né? tendem a viver mais do que os homens? Porque os homens estão mais expostos à violência da cidade, Sim. ao alcoolismo, Uhum. a acidentes de carro, a não fazer a A não fazer, era prevenção. isso que eu ia dizer, elas, a gente vê até pela frequência na operadora de saúde, elas vão mais lá Você veja, pegar uma guia para fazer o exame. das especialidades médicas, o médico que está mais preparado para fazer orientar a prevenção é o ginecologista.
A mulher, Sim, quando vai fazer a prevenção do câncer de útero, câncer de mama, sim. a ginecologista hoje já pede a prevenção de câncer de De intestino. intestino. Então, as mulheres estão mais acostumadas a cuidar da saúde do Sim. que dos homens. É. Mas que fique aí alerta, os homens É, os também homens busquem a busquem prevenção, a né? prevenção, que as mulheres estão vivendo mais. Mas hoje a gente já vê o homem buscando a prevenção do É, câncer de próstata. buscando a guia para fazer o exame, procurando o Exatamente, especialista, né? Ah, exatamente. não pude ir no médico, mas eu vou na Unimed ver aquela guia da campanha do câncer, né? Do PSA, vou fazer eu da. Imagine, eu quando cheguei em Arapiraca, eu comecei a fazer colonoscopia e quando eu comprei o primeiro colonoscópio de Arapiraca foi meu. Sim, E eu ficava sem ter o que fazer, não tinha paciente para fazer paciente para exame. atender. Nem eu estava orientado a pedir os exames de prevenção, nem os pacientes também me procuravam. Procuravam, E né? hoje é o contrário. Eu sou mais procurado pelos Procurado do pacientes do que que eu mesmo peço a prevenção. Então, isso é um sinal muito bom de que melhoras, né? essas campanhas estão chegando até As as pessoas. pessoas, até os nossos usuários, Uhum. e que está todo mundo querendo viver mais Sim, com com qualidade. qualidade, né? Mas como viver com Como? qualidade? Eu quero chegar aos meus 80 anos podendo caminhar bem, se puder fazer um Cooperzinho, fazer um Cooper, quem Cooper, sabe, aos 80 anos a gente vê pessoas idosas fazendo, fazendo, né? né? Passear, ir para uma praia, né? Sim, Ter alguma ocupação, não ter vida sedentária. A vida sim. sedentária é um dos fatores mais negativos que tem porque Uhum. vem associado à obesidade. É, E a obesidade é a doença que mais está associada a câncer também. sim. Não só ao câncer, mas doenças cardíacas, ao diabetes, Crônicas no doenças geral, né? crônicas, né? Então, o câncer de intestino, voltando, ele é mais incidente a partir dos 60 anos, mas cresceu mais de 10% nos últimos anos No nos público jovens. jovem, né, doutor? Então, não é mais Uma fazer a doença prevenção para relacionada ao idoso. envelhecimento. Não. Ela é uma doença crônica que se relaciona com o envelhecimento, mas também com os mais jovens, porque mudou-se o hábito de vida. A É. urbanização está fazendo Eu, isso com eu, os nossos jovens. eu gosto muito de falar dos fatores comportamentais, né? O comportamento da gente, na verdade, O que comportamento da agravou, gente que agravou. né? Quais os sinais de alerta que o paciente deve estar atento em relação à prevenção do câncer de intestino para conseguir detectar numa fase precoce? E, por exemplo, mitos e verdades, né, que a gente ouve muito. O paciente chega no consultório já desesperado, dizendo sangrei, né? Sangrei na hora da evacuação. Fui evacuar e tinha sangue nas fezes. Já é câncer, doutor? Como é que eu faço? Já estou preocupada achando que estou com câncer. O que é que o senhor orienta para esse tipo de paciente? Isso é muito importante. Felizmente, a maior causa de sangramento nas fezes é de vasos que rompem na região do ânus, na Uhum, região do reto, que são as sim. hemorroidas, as famosas hemorroidas. Uhum, Mas isso pode causar uma confusão muito grande. sim, Você achar que está sangrando de uma hemorroide e se descuidar de fazer a prevenção do câncer. sim. Então, não confundir. Sangue nas fezes é necessário uma Uma investigação. investigação, né? Se você está com sangue nas fezes, vá ao seu médico. Peça o aconselhamento. É muito importante ainda hoje em dia fazer o toque retal. Sim, Muita gente tem deixado de fazer o toque retal por várias razões. Uns têm vergonha, outros o médico não quis não quis fazer. fazer, Mas às né? vezes no simples toque retal você pode perceber uma alteração, Uhum, alguma tumoração naquela região e sim, fazer toda a diferença. Você pode até fazer já um diagnóstico. Mas eu não fico só por aí, eu acho muito importante. Aí já é um sinal importante. Eu estou sim, sangrando. Se eu estou sangrando, eu não preciso fazer sangue oculto nas fezes. sim. Você já está sangrando, é o Interessante, sangue verdade. visualmente Já detectável. está Para ali, que né? fazer o sangue oculto? Sangue oculto é Então, para quem não está sangrando. então já pula uma Sangue visível, etapa. já por uma etapa. E aí você já vai para a colonoscopia. Eu acho que isso é fundamental. Certo. E tem algum sinal de alerta no dia a dia que as pessoas que estão na faixa etária de maior risco devem estar atentas a algum sinal que pode surgir no corpo? Então, vamos fazer uma síntese assim. Certo. Primeiro, o câncer de intestino é o segundo mais frequente. Sim. Se é o segundo mais frequente, a gente tem que tentar evitar, né? Pode causar sintomas? Pode causar sintomas. Quais são os sintomas mais frequentes? Sangramento, Que é acho que é um dos que número é o um, mais, né? é o Mais número um, frequente, né? né?
Alteração do hábito intestinal. Como assim? Você ia ao banheiro fazer cocô todos os dias. Regularmente. De repente, você começou a ter diarreia com uma certa frequência. Mudou o hábito intestinal. Opa, isso é um sinal de alerta. Eu Entendi. evacuava normal e agora estou com diarreia. Mas o contrário disso, eu evacuava normal e agora estou passando uma semana, 4 dias sem evacuar. Certo. Será que foi a minha dieta que mudou, o meu hábito alimentar que mudou? Ou está havendo uma alteração aí no meu No intestino intestino. que já é um sinal de alerta? Hum. Outras pessoas, anemia. Você fez um exame de sangue, está anêmico, ou então você está pálido. Vamos pesquisar, isso pode ser um sinal de um câncer intestinal. Emagrecimento sem causa Sem definida. causa, né? Tem causas definidas, tem diabetes, tem outras Uhum. doenças, Sim, mas você não pode menosprezar e deixar de fazer o exame para a detecção de um possível câncer. E tem câncer. vários exames para isso, mas do intestino é a colonoscopia. Uhum. Pessoas que fumam muito, pessoas Sim. obesas têm que se preocupar mais, Uhum. né? Então esses são sinais principais que a gente tem que pensar, eu vou precisar cuidar da saúde intestinal. Esses são os sinais principais, Principais, né? sinais e sintomas, tá? Ótimo. O outro dado importante, eu não preciso ter sinais e sintomas para fazer os exames preventivos. Por que não preciso? Porque é um câncer que nasce silenciosamente, ela não manda recado. Sim, sim. Então quer dizer que mesmo eu sem sentir nada eu preciso fazer o exame? Precisa. Precisa, né? É fundamental. Da mesma forma que a mulher faz a prevenção do câncer de Anualmente, né? mama, do câncer de útero, o homem faz de próstata, nós, homens e mulheres, precisamos fazer a prevenção do câncer intestinal. Sim. Mas quem procura acha. Não, quem procura acha. Mas você pode achar uma lesão que ainda não é câncer. Então, se você achou uma lesão que não é câncer, você, ao retirar esta lesão, você não vai ter o É câncer. câncer. Porque se eu detecto uma lesão em fase inicial, eu tenho 90 a 95% de chance de curar essa lesão. Isso essa doença. é fundamental, né? É Ao essencial. contrário disso, se eu deixo para fazer tardiamente, já quando estou com sintomas mais Mais frequentes, frequentes. a chance de encontrar um câncer em fase avançada é maior e a minha chance de cura cai para 12 a 20%. Então, gente, bem o complicado. câncer de intestino, ele leva cerca de 10 anos para se desenvolver. Nesse intervalo de 10 anos, faça os seus exames preventivos e você não vai ter o câncer de intestino. Essa é a grande mensagem que a gente tem que ficar. Sim. E fica essa mensagem, né, doutor, aí do maço azul, para um sinal de alerta mesmo, né, de que a gente precisa se cuidar hoje, agora, né? Não é só por conta da alusão ao maço azul, mas pela prevenção anual mesmo. Não pude ir esse mês, mas eu vou o mês que vem, eu vou em junho. Programa, né, ter uma rotina programada para ter esse momento de cuidado, de procurar o especialista, de ir ao médico e realmente fazer os seus exames preventivos. O que é que o senhor orienta sobre essa prevenção inicial e quando parar essa prevenção para o câncer de intestino? Inicialmente aos 45 e para parar, que idade o paciente pode dizer, estou tranquilo, agora eu não preciso mais fazer o exame? Essa é uma pergunta interessantíssima e é tema de discussão nos diversos congressos, nas diversas rodas de médicos. Não existe uma parada assim por idade X. Aos 75 eu não faço mais. Não, não é Tá. isso. O que é que a gente estava falando há pouco? De expectativa de vida. Sim, Há 30 anos atrás, um homem com 60 anos de idade, ele era um idoso. Hoje, eu tenho 60 anos, eu não me sinto idoso de forma alguma. Uhum. E 75 anos de idade, não é uma hora de parar de fazer exames? Também não. A gente tem pessoas com 80 anos de idade, saudável, dirige seu próprio carro, vai a restaurante, vai a supermercado, viaja, vai à praia. Esse homem saudável aos 80 anos, ele pode fazer sua prevenção. Mas quando a gente faz uma campanha para o país, para uma cidade de prevenção, que a gente diz de 45 a 75 anos, é porque, de uma forma geral, a gente acha que nessa faixa etária as pessoas estão com um estado de saúde melhor
para fazer todos esses exames. Sim. E alguns de 80 anos oferecem um risco maior. Uhum. Mas aí são os casos que a gente seleciona. Olha, esse tem 80 anos, mas está muito bem, ele quer viver mais 20 anos, porque ele está Sim. muito bem, ele não quer morrer, ele não quer Sim. deixar de fazer seus exames. Esse pode fazer o exame. Fazer o exame. Agora, se aos 80 anos ele é um acamado, se é Uma um pessoa doente debilitada. cardíaco grave, se a expectativa dele de vida está muito rebaixada, Reduzida, né? reduzida devido a essas doenças, não é de bom alvitre você pedir uma colonoscopia para esse doente, Uhum. entendeu? Então, assim, a idade preconizada para uma população em geral é de 45 a 75. Certo. Mas se o paciente tem boas condições de saúde, pode-se fazer 80, 85, depende de cada pessoa e da avaliação do médico assistente Sim. naquele caso. Vai ser uma avaliação mais específica, mais Mais personalizada, né? personalizada, mais Sim. personalizada. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre as suas experiências, as suas vivências de consultório e contasse para a gente algum caso assim que lhe chamou a atenção ou que serviu de experiência de vida como médico e como ser humano também. Olha, tem casos de muita felicidade, de casos que nos deixam muito tristes. Recentemente, há cerca de 15 dias atrás, eu estava no consultório e chegou uma paciente que disse assim: Doutor, eu tive um pequeno sangramento nas fezes. A senhora já sangrou antes? Não, é a primeira vez e eu vim aqui conversar com o senhor, tal, que eu soube desse exame da colonoscopia. Ela já chegou falando Do exame. do exame. E ela tinha 45 anos de idade, bom estado físico. Uhum. E quando eu fiz o exame dela, ela estava já com câncer avançado. Isso me deixou muito triste, porque ela perdeu a oportunidade de fazer um tratamento endoscópico. E eu encaminhei essa paciente pelo Sistema Único de Saúde para fazer o tratamento cirúrgico e possivelmente um tratamento de quimioterapia. Sim. E por que fico muito triste? Porque imagine vocês, uma mãe, 45 anos de idade, que precisa se ausentar para fazer uma cirurgia, um Sim. tratamento de quimioterapia que demora mais de 6 meses, um ano, dependendo de cada caso, que mobiliza toda a família, marido e outros, para ajudar no tratamento, que atrapalha a parte econômica da Sim. casa, os filhos de idade Afeta escolar, toda. muitas vezes, e todos têm que se envolver no tratamento da mãe, brigando por uma chance de 20% de vida. Isso é um lado muito triste. Ao contrário disso, uma pessoa que resolveu, foi ao meu consultório, disse: doutor, eu queria fazer aquele exame de colonoscopia, que eu vi o senhor falando na rádio aqui em Arapiraca, tal, sobre isso, eu queria fazer, vamos fazer, vamos. E eu encontrar uma lesão, e eu retirar essa lesão pequenininha, às vezes menor do que 5 milímetros. E esta lesão ser um câncer, ver o resultado e dizer que está curado. Tá E eu curada. acompanhar essa paciente há 10 anos, e todos os anos, todo o Natal, recebo uma mensagem dessa paciente dizendo que está curado, que agradece a vida a Deus por ter dado a oportunidade de ter procurado o médico e de ter tratado a doença de forma precoce. Nossa, imagina a satisfação, né, Tem doutor? outros casos, eu tenho pacientes aqui, por exemplo, da região de Igaci, em que 3 irmãos já tiveram câncer, 2 filhos tiveram câncer, um deles aos 32 anos de idade e outros aos 38 Nossa, anos de que idade, jovem. 35 anos de idade. Muito jovem. E que esses pacientes eu indiquei a colonoscopia para todos direto, sem sangue oculto, já Já direto, direto. e que esses 2 filhos não quiseram fazer. E passados 5 anos me procuraram, ambos com câncer já Já avançado. avançado. Graças a Deus fizeram um tratamento cirúrgico e quimioterapia e estão curados. Mas vejam, esse tinha 35, o outro tinha 38. A mãe fez o diagnóstico do câncer com menos de 50 anos de idade. Então, assim, é importante É, o aconselhamento médico. aconselhamento. A gente tem os dois extremos: o extremo do câncer avançado, uma expectativa de vida menor, e Sim, o do câncer precoce, aquilo que você dá o diagnóstico e trata, às vezes, até consegue. endoscopicamente. Sim, Mas sempre há a esperança do tratamento endoscópico, ou da quimioterapia, ou da cirurgia, tanto para o câncer avançado, como para o câncer precoce. Mas não deixe de procurar o médico. O câncer tem cura, mas depende da sua atitude,
de você procurar o aconselhamento médico, procurar um especialista, se for o caso, procurar o médico da saúde da Sim, família. Esse talvez seja o primeiro sim, contato que você sim. deve ter, ao seu agente de saúde, ao enfermeiro, para dar as devidas orientações, Orientações, né? né? E ajudar no E encaminhamento. uma coisa bacana que a gente vê aqui na municipalidade de Arapiraca é que mesmo não procurando fazer os exames, as pessoas, você já vê de manhã aqui nos parques da cidade, Sim, em vários parques, as pessoas fazendo sua caminhada diária, as academias públicas que existem também, dando sim. oportunidade para que todos façam atividade Atividade física, né? física, né? A gente vê que E aqui o pessoal é muito ativo, né, é doutor, em muito Arapiraca? ativo. Então, isso aí faz um diferencial na É. expectativa de vida, viu? Sim, É a prática da atividade física, uma sim, boa alimentação, o combate ao tabagismo, sim, que né? é muito Lembrar que forte Arapiraca ainda foi a candidata, foi a capital do do fumo, fumo. mas a gente não deve ser um usuário Sim, de fumo, sim, né? E o combate também ao alcoolismo, né? O alcoolismo, né? alcoolismo é um fator que ajuda muito no surgimento do câncer, né? Sim. A gente tem visto ele aí, né, nas pesquisas de saúde, né, como um fator muito importante para evitar em relação à prevenção do câncer de forma geral, né? Eu quero dizer assim que, como um especialista em gastroenterologia, eu recebi essa motivação desde a Sim, época da faculdade. E eu tive a oportunidade de ir para São Paulo e ter grandes mestres que me influenciaram na vida a seguir esse caminho da cirurgia digestiva, da endoscopia digestiva. E eu me sinto muito bem fazendo isso. E o papel nosso como médico é de tentar ajudar as outras pessoas, teria uma né? esperança a A mais, né, ter uma doutor? esperança a mais. Eu acho que esse é o grande papel do médico. Eu fico preocupado hoje com essa proliferação de faculdades de medicina, todo mundo Uhum, querendo fazer medicina e às uhum. vezes não entender por que quer ser Por que médico. quer ser médico, né? Porque ser médico significa gostar de pessoas, gostar de gente e gostar de servir. Sim, O médico ele tem que gostar mais de servir do que ser servido. servido. Então essa é a essência da nossa carreira. Entendeu? Então eu fico muito feliz de estar aqui conversando com vocês sobre esse tema, sobre qualquer outro tema da gastroenterologia, até mesmo da medicina de uma forma geral, Sim. porque é o meu dia a dia. Eu vivo medicina de domingo a domingo. Casei com uma mulher que é médica, tenho 3 filhos médicos, É, então vive né? no meio da medicina, E né? todos na área da gastroenterologia, Todos. cirúrgica, clínica, todos. Agora estou 2 filhos que estão fazendo residência, uma em cirurgia e outra em endoscopia. Olha Então, aqui. assim, eu acho que o nosso exemplo dentro de casa, ele contaminou os filhos. É Eu verdade. nunca exigi, nunca pedi para o meu filho ser médico, mas todos fizeram isso, mesmo vendo o sacrifício do pai e Do da mãe, pai e que a da gente mãe, né? trabalha talvez mais do que qualquer outra área, né? Mas trabalha com prazer. Com prazer. Trabalha com prazer. E queria agradecer, né, a sua presença em nome da Unimed Metropolitana, né, de ter tirado esse tempinho para vir aqui, que eu sei que não é fácil, ter que desmarcar a agenda, às vezes pular um compromisso para poder vir aqui passar informação de qualidade e um conteúdo muito importante, né, que a gente tem visto a importância da prevenção e dos exames de rotina e falar da prevenção do câncer de intestino e do março azul, que é uma data simbólica para que as pessoas atentem para a prevenção mesmo. Agradecer, doutor. Obrigada mesmo. Eu que agradeço e parabenizo a cooperativa Unimed pelo trabalho de prevenção que vem fazendo em todas essas áreas e faço um apelo também à Secretaria de Saúde do município de Sim, Arapiraca para fazer um trabalho de prevenção do câncer intestinal. A Secretaria de Saúde ainda está devendo sobre isso aí. Eu acho que é importante importante, esse papel, né, que eles porque têm. todo o país está sendo contaminado com essa mensagem que precisa fazer a prevenção do câncer intestinal. Não se admite hoje em dia a gente ver uma pessoa jovem Jovem, né? morrendo de uma doença que pode ser evitada. Verdade. Encerramos hoje mais um videocast da Unimed Metropolitana do Agreste com o Dr. Herbert Toledo. Agradecemos a sua parceria e participação aqui no nosso videocast e até a próxima. Tchau, tchau.